Nobres irmãos em Cristo, paz do Senhor. É com imenso prazer que estamos iniciando um novo trimestre e contamos com a bênção de Deus para que as ministrações das aulas nesse trimestre cheguem até os nossos alunos, nossos superintendentes e professores de um modo muito especial, para que tenham uma produtividade muito grande quando aplicada aos seus alunos. Nossa gratidão à direção da Cimaderon por nos oportunizar seus estúdios e os meios necessários para que este trabalho seja realizado. Nossa gratidão ao pastor Nelson, à mesa diretora, ao colégio de presidentes e também aos pastores presidentes em todo o estado de Rondônia, aos pastores auxiliares convencionais de modo geral, aos superintendentes de escola dominical e aos professores. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. A lição que estamos a estudar, ela traz um título maior: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Meu Deus do céu! É mesmo um desafio e a igreja precisa estar bem aparelhada com as ferramentas espirituais necessárias para ela vencer em dias em que o mal se aparelha também para dominar o mundo, inclusive querendo dominar a igreja. Na lição de número 1, trataremos da igreja diante do espírito da Babilônia. Espírito da Babilônia. Grave bem esta palavra, porque eu vou convidar o pastor Eliseu para que ele já comece falando para nós como podemos entender essa expressão espírito da Babilônia. Pastor Eliseu, paz do Senhor, o senhor tem a oportunidade para falar sobre o melhor entendimento sobre o espírito da Babilônia. A paz do Senhor, meus irmãos. Assunto importantíssimo e que nos levará a profundas reflexões, a começar desta primeira aula, já introduzindo, o pastor Jorme César nos apresenta então essa questão, que é o espírito da Babilônia. Às vezes ouvimos falar de Babilônia como Roma, outros apresentam como uma religião, e tudo está interligado. Entretanto, o espírito da Babilônia, que encontramos ali no capítulo 17 de Apocalipse e também no capítulo 18, fala de um sistema religioso e um sistema político. No capítulo 17 vai tratar dessa religião e no capítulo 18 vai tratar mais da questão do comércio e esta Babilônia que vai dominando os espaços, não só hoje, mas desde os tempos de Cristo e dos apóstolos, na sequência, passando pela Idade Média e atravessando aí a Idade Moderna, chegando à Idade Contemporânea, e vivemos então nesse momento em que esse espírito da Babilônia se torna mais forte, porque as profecias dizem que ele se tornaria cada dia mais forte. O espírito que opera nesse sistema é o anticristo que vai dominar, mas o espírito, o sentimento, o agir, que é a força, o âmago desse sistema, se chama o dinheiro, a fama, sincretismo religioso, essa mistura de religiões, tanto faz servir a Deus, a riqueza, a Mamon, a Alá, a Confúcio, a Maomé, tanto faz você participar de seitas que tenham idolatrias, imagens, que tenham costumes, que participem de programas que servem aos demônios em um momento, outro momento servem a Deus. Então é um sincretismo, uma mistura, uma miscelânea, relativismo moral na ciência, na filosofia, que diz
o que é certo para um não é certo para outro, o que é certo para mim pode não ser certo para você. Então, esse espírito que opera é exatamente esta bagunça que o único interessado é Satanás, o responsável pelo anticristo. Então, nós precisamos combater esse espírito a cada dia. Mas isso, pastor Jormi César, são apenas alguns dados sobre o espírito, porque o espírito de Babilônia, ele é muito forte, porque ele é algo produzido por Satanás, é aquele que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, e o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele está julgado. Então é ele que comanda esse sistema, e esse sistema quer entrar dentro da igreja a qualquer custo, e nós estamos utilizando as ferramentas para pôr ele para fora sempre. Obrigado, pastor Eliseu, por essa ajuda técnica, teológica e cultural que o senhor trouxe para nós, com essa explicação plausível sobre o espírito da Babilônia. Não é algo físico, como um país, como uma comunidade, mas é alguma coisa que vem sob a inspiração, sob a égide de Satanás, formando uma estrutura que ela ora se apresenta na política, ora se apresenta na religião, ora se apresenta na educação, ora se apresenta na saúde, ora se apresenta em qualquer parte da sociedade e em qualquer nuance da movimentação humana no planeta. O inimigo querendo, então, com essa massa toda, atingir Deus, quer atingir Deus. Ele quer, com isso, prejudicar a igreja para que a sua missão de pregar, a sua missão de anunciar a verdade, a Jesus Cristo, seja atrapalhada. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, pastor Eliseu, ela ficou empenhada para a igreja de um modo muito especial, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós estamos agarrados nessa promessa e assim nós avançamos e temos a certeza que até Jesus voltar, a igreja seguirá triunfante e o nome do Senhor glorificado. O texto áureo, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Em verdade prática, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra. Quer dizer, que o espírito da Babilônia, uma das linhas de frente dele é desconstruir a palavra de Deus, remover a autoridade da Bíblia. Mas a Bíblia, ela é de autoridade divina. O poder de Deus é maior, o poder de Deus é superior e nada pode contra a palavra, senão pela palavra. Já dizia o apóstolo Paulo há quase 2000 anos atrás. No primeiro ponto da nossa lição, Babilônia e seus significados. No primeiro ponto da lição, Babilônia e seus significados, há um ensinamento muito grande para nós, quando que o comentarista ele se debruçou para esmiuçar como que esse espírito de Babilônia ele quer chegar até a nós, até a igreja, quer nos atingir. Eu quero convidar o evangelista Daniel, que é um prazer a presença dele aqui, para que ele nos auxilie a escola dominical, com essa capacidade grande que Deus deu a ele para falar, para explicar, falar para nós a Babilônia e o seu significado. O que quer dizer o termo Babilônia? O que significa no cenário religioso, no cenário político,
no cenário bíblico, digamos assim, para que não passe apenas a ideia, irmão Daniel, de que seja apenas um país, mas algo mesmo maléfico à sociedade e à humanidade. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma honra, pastor Jomir César, pastor Eliseu, poder partilhar, e nesta oportunidade, no início de mais um trimestre, também nosso querido amigo, companheiro evangelista Monilson, que nos assiste ali com bastante eficiência, para que você do outro lado acompanhe conosco. Pois bem, estamos iniciando um trimestre, já temos aqui comentários grandiosíssimos, né? Comentários grandes com o pastor Eliseu e pastor também Jomir César, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, e aqui atendendo ao primeiro objetivo da lição, que é apresentar os significados de Babilônia. É bem verdade, conforme o pastor Eliseu já salientou, nós estamos trabalhando uma lição introdutória, cujo objetivo principal é apresentar todo esse sistema mundano que denota os efeitos causados pela Babilônia, pastor Jomir César. Então, por isso que esse espírito da Babilônia, que é todo esse desmantelo, tudo aquilo que vai contra os princípios exarados nas sagradas escrituras. Diante disso, quando nós vamos para o livro dos Gênesis, ali no capítulo de número 11, nós já temos uma noção de Babilônia, mas já voltado para aquela situação, pastor Eliseu, física, né? Que é a construção da Torre de Babel. Interessante que Deus deu a missão para que o primeiro casal multiplicasse. E agora as pessoas, pastor Jomir César, estão fazendo tudo errado, querem fazer uma torre para chegar até os céus, mas Deus, ele providenciou uma forma de acabar com toda aquela construção, confundindo a língua ali daquele povo, daí porque nós temos hoje tantas línguas espalhadas pelo mundo. Mas vamos lá. De acordo com o dicionário, alguns dicionários bíblico, no hebraico o nome Babilônia é derivado da raiz Balal, que é confundir ou misturar. Daí porque eu citei aqui Gênesis capítulo 11. Claro que eu posso também, quando nós vamos para o livro de 2 Reis, nós vamos encontrar o rei Nabucodonosor, que invade ali o reino do sul, Judá, no ano de 597, por volta de 597 a.C., aí também refiro-me à Babilônia física, Babilônia geográfica. Portanto, a lição, ela tem esse objetivo, e o pastor comentarista, pastor Douglas Batista, fez questão de frisar que neste momento nós temos que falar mesmo sobre esse espírito da Babilônia que impera. E é um tema atualíssimo. Então, Babilônia faz essa referência à confusão de línguas que surgiu de fato lá na Torre de Babel, para ser mais específico, no livro do Gênesis, capítulo 11, o versículo de número 9. Então, a Babilônia, ela era esse antigo reino que floresceu lá ao sul da Mesopotâmia. A capital era de Babilônia, sua capital, quando nós pesquisamos, vamos encontrar que sua capital era a cidade de Babilônia, também conhecida como Babilu, a pronúncia, o Babilu, que significa portão de deuses em acadiano. Daí entendemos por que nós temos tanta promiscuidade, por que nós temos hoje, enfrentamos, melhor dizendo, um mundo cheio de maldade, um mundo onde as pessoas hoje não têm mais amor um com os outros, a maioria. Ainda bem que na terra existe o sal, que é a palavra de Deus, existe a luz, que é a palavra de Deus, porque senão isso aqui já tinha apodrecido, pastor Jomir César. Mas Deus deixou-nos as sagradas escrituras. Então, o significado exato, meu querido, de Babilônia na Bíblia pode variar.
dependendo aí de todo o contexto e também do livro específico em que é mencionada. Eu trouxe, diante das pesquisas, um contexto, eu vou citar de novo aqui Gênesis, capítulo 10, a partir também do versículo 9, versículo 10, a construção da Torre de Babel, e eu posso nomear aqui o significado que a Bíblia menciona. Neste contexto, a Babilônia ela é mencionada como uma das primeiras cidades fundadas após o dilúvio, onde os descendentes de Noé, eles se uniram para construir uma torre e eles queriam, olha a audácia daquele povo, queria chegar até o céu. Queria chegar até o céu. Então, Noé uniram para construir uma torre que alcançasse os céus, buscando o quê? Qual que é o objetivo? Qual era o objetivo deles ali? Buscar fama, buscar poder, mas Deus confundiu sua língua e dispersou-os pela a terra. Nós temos ainda Gênesis, além do capítulo 10, temos o capítulo 11, já falando da Torre de Babel, onde a Babilônia ela é um local onde a Torre de Babel foi construída, que era um monumento à rebelião humana contra Deus, onde ocorreu toda essa rebelião. Em termos de contexto histórico, a antiga Babilônia era eu posso dizer, uma cidade localizada na região que atualmente, pastor Eliseu, é o Iraque. Se analisarmos geograficamente falando, é o Iraque, e ela foi, a Babilônia, ela foi a capital do Império Babilônico e teve um papel, de fato, proeminente no que se diz respeito à história antiga do Oriente Médio. Então, essa primeira parte aqui, pastor João César, é um pouco bastante didática, né? Nesse sentido de trazer essa diferença. Então, eu trouxe alguns comentários aqui referindo-se à Babilônia física, mas o papel principal é sobre toda essa influência. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 47, nós vamos ver também profecia contra a Babilônia. O capítulo aqui vai descrever a queda da Babilônia como um juízo de Deus por sua idolatria, opressão contra Israel. E para fechar, nós temos também Jeremias, capítulo 50, temos ali também profecia contra a Babilônia, assim como Isaías, 47, e essas profecias aqui de Jeremias, capítulo 50, 51, anunciam a destruição desta Babilônia e o julgamento como uma resposta à maldade e opressão contra o povo de Deus. O pastor, que é o comentarista dessa lição, pastor Douglas, né? Pastor Douglas Batista, e ele procurou colocar de uma forma bem explicativa o primeiro ponto, a grande prostituta, e depois de toda a definição que ele coloca aqui no texto bíblico, destacam-se 3 termos gregos, porné, que é prostituta, porneu, que é prostituir-se, e porneia, que é prostituição. Logicamente, nós não estamos nos referindo àquela prostituição física. Nós estamos referindo a toda sorte de maldade impetrada nesse sistema que o maligno, o adversário da minha, da tua, das nossas almas, ele tem essa vontade grande de incutir na mente das pessoas uma adoração, porque o ser humano já nasceu com esse desejo de adorar alguma coisa. E o inimigo das nossas almas, o diabo, sabe muito bem disso, Satanás sabe disso. Então ele quer colocar na mente das pessoas que o sincretismo, ele faz bem, o ecumenismo faz bem. Então isso ele traz, e de fato não é assim. A Bíblia diz, e o primeiro lá, quando a gente vai no livro do Êxodo, quando nós encontramos a descrição do decálogo, os 10 mandamentos, primeiro, adorar o Senhor Deus sobre todas as coisas. E pastor Eliseu já citou Apocalipse 17, 18, a visão ali da grande prostituta, a Babilônia, que é descrita simbolicamente como uma grande prostituta que representa todo esse sistema de falsidade, de idolatria, de corrupção espiritual. Daí, a igreja do Senhor, ela precisa continuar triunfante. Para encerrar essa primeira parte aqui, quando nós vamos para Mateus de número 24, Mateus 24,
que é o sermão profético, o princípio das dores, nós já temos ali uma orientação traçada pelo Senhor Jesus e uma advertência de como nós seríamos tratados aqui nesta terra. Quando eu e você do outro lado, quando nós nos levantamos contra todo este sistema corrupto, quando vamos para Mateus 24, a partir do versículo 9, diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas agora vem um alento para nós que estamos caminhando para os céus. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mesmo vivendo em um mundo decaído, onde os valores são invertidos, onde hoje falta de fato essa proximidade de altruísmo entre as pessoas, estamos caminhando para os céus. E já vou adiantar, nós não passaremos por esta grande tribulação. É só lermos Daniel ali, capítulo 9, e vamos entender perfeitamente. Então, pastor Eliseu e pastor João César, todo esse sistema corrupto, falsidade, idolatria, corrupção espiritual, estão inseridos dentro desta chamada, deste espírito da Babilônia que invadiu a terra. Maravilha, este teu entendimento, eu penso que está corroborado com a fala do pastor Eliseu, especialmente quando trabalha a questão da prostituição e da idolatria. Pastor Eliseu, o que o senhor poderia nos falar sobre por que Babilônia está sempre associada a essa questão de idolatria, essa questão de prostituição, essa mistura que contraria a pureza bíblica? Nós já ouvimos que Babilônia nasceu ali na terra de Sinear, com Nimrod, quando diz um poderoso caçador, ali segundo as pesquisas e o entendimento teológico, ele era um inimigo de Deus, ele se levantava como caçador, não era um caçador de animais, mas era um caçador de pessoas e buscava contrariar, era um anticristo, ele é tido como o primeiro anticristo. Então, ele construiu algumas cidades, entre elas Sinear, com o projeto dessa Torre de Babel, que Deus desfez esse pensamento. Nós temos ainda esse primeiro império babilônico, que ele funcionou no século XIX a.C., depois ele voltou a funcionar já cá 1000 anos depois, com o segundo império, e ele cai, como disse o evangelista Daniel, no ano de 500, no século 7, ali nos anos 600 e alguma coisa, ou melhor, no ano 539, por aí. Então, no século 6 a.C., ele cai como império, que havia se levantado pouco antes, destruindo a Síria e poderosas nações. Mas Babilônia, ela tinha essa função de contrariar os projetos de Deus, de trazer a luxúria. Era um país reconhecido na visão de Daniel como a cabeça de ouro. Deus dá uma visão ao próprio Nabucodonosor, dizendo que ele era a cabeça de ouro. E esta Babilônia, ela agiu de tal maneira a confundir e a causar, no decorrer da história, transgressões, oposição a Deus e prejudicar o povo de Deus. Então, Babilônia foi muito prejudicial ao povo de Deus, a ponto de dizer o profeta Isaías, lá no capítulo 13, versículo 19 a 20, que Deus haveria de eliminar Babilônia e que Babilônia não se levantaria mais. Então, Babilônia não se levantou mais. Agora nós tivemos o Saddam Hussein, que tentou por várias vezes reconstruir Babilônia. O interesse dele era estar olhando para esta
este local e demonstrando o seu poder, mas Deus não o permitiu e Babilônia continua sendo um local assolado, embora exista o Iraque por ali, mas a cidade em si de Babilônia, ela não pôde se levantar e nunca se levantará, porque a profecia ela foi dada de forma verdadeira, verídica, e ela se cumprirá, vem se cumprindo e se cumprirá até o final. Por quê? Por causa dessas muitas oposições a Deus, o materialismo, a luxúria, o egoísmo e a oposição àqueles que servem ao Senhor. Então, pastor Jormi César, o problema de Babilônia é que ela passou então a ser uma representação de todas as nações que se levantam contra Deus, de maneira que Babilônia não se representa só o Iraque, ou as regiões próximas ao Iraque ali, onde surgiu próximo também do Jardim do Éden, que tudo surgiu por ali próximo à Babilônia, mas devido essa apresentação do irmão Daniel, que diz ali de Nimrod, já na terra de Sinear, devido ela iniciar primeiro esta revolução contra Deus, o nome dela permaneceu no decorrer da história como uma representação, quando diz que Satanás, o rei da Babilônia, é comparado a Satanás, que Deus derrubou, que era querubim da guarda ungido e que estabelecia, então, até essa comparação forte a respeito de Babilônia, e ela é tida, então, como realmente o lugar, a sede do anticristo. Por mais que o anticristo talvez não se levante ali da região do Iraque fisicamente, mas se levantará desse sistema caído, desse sistema transgressor, desse sistema que quer mudar as leis para confundir e desconstruir o cristianismo, desconstruir a Bíblia Sagrada, desconstruir as regras da família, a construção que Deus estabeleceu para o homem como um projeto divino enquanto o homem estivesse aqui na terra. O diabo, no intuito de desfazer isso, então ele traz várias filosofias, ideologias, sofismas, e vai implantando, e as leis vão captando isso e acabam assinando e se tornando decretos, se tornando ordens, ordenanças para serem obedecidas, e esse sistema vai se tornando tão forte que a igreja vai cada vez mais sendo apertada e cerrada de tal maneira que não consegue um espaço para escape. Entretanto, enquanto ela estiver aqui, o Espírito Santo vai dar escape, sim. E por mais que pareça que ela não tenha escape, ela sempre terá, porque o dono da igreja é Jesus, e a Bíblia diz que enquanto ela estiver aqui na terra, não vai haver liberação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele não terá o poder, o anticristo não terá o poder para calar a boca da igreja, enquanto o Espírito Santo e a igreja estiver aqui nessa terra, o mundo terá um equilíbrio, terá um tempero, porque somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas a Babilônia é esse sistema que, por ter começado no início, ter prejudicado no andamento da história, se tornou uma representação tanto da Síria, quanto do Egito, quanto da Pérsia, quanto da Grécia, quanto de Roma, se tornou uma representação dessas nações caídas e uma representação ainda das 10 nações que vão se levantar, 10 pequenos reinos que vão se levantar, que os 10 dedos da estátua de Daniel, e também os 10 chifres que estão aqui em Apocalipse, e que representam a mesma coisa, que são 10 reinos que surgirão, como a Bíblia diz. 6 já caíram, o 7º está por aí, e ainda haverá um que vai se levantar, que serão 10, e que depois esses 10 se desfazem e surge um só, que é o anticristo. Então está por se levantar e recebe esse nome de Babilônia, que sintetiza todo esse sistema caído, tanto fisicamente, recebe o nome de uma nação física, quanto espiritualmente, que é o mais importante, porque é mundial, é um sistema mundial. E, em resumo, Babilônia é o oposto de Jerusalém. Enquanto Jerusalém é a nossa cidade celestial, Babilônia é a cidade infernal, a cidade onde o governo é o próprio Satanás.
Temos aprendido essas grandes lições que creio que ajuda muito ao entendimento do que seria esse espírito de Babilônia. Então se percebe mesmo, corroborado aí com a fala do pastor Eliseu, que não é um ponto geográfico ou simplesmente um governo, mas é um sistema bem arquitetado, bem engendrado, que se arvora contra Deus, contra os céus, que milita contra a igreja, contra a moral e etc. Então, a seu entender, como que a igreja fará, como que os crentes terão que agir para vencer esse sistema, para não ser iludido por esse sistema, para sair do outro lado vencedor e estar esperando a volta de Cristo? Pois bem, pastor Jormes César, a batalha ela é renhida. Disso nós não temos dúvidas. E enquanto o senhor estava dizendo aí, indagando a respeito de como a igreja deve se posicionar, sempre a igreja, ela precisa, deverá se posicionar contra o pecado. Me veio à mente aqui Lucas capítulo 21 e o versículo 17. Lucas 21, 17 vai dizer: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Quando você está em um ambiente, você que se diz cristão, e você coaduna com as mesmas ideias das pessoas ímpias, elas vão te aplaudir, elas vão gostar de você. Mas quando eu e você, como luz do mundo, como sal da terra, vamos contra o sistema, nós seremos odiados. O reino dos céus, ele é tomado à força. E como pastor, e por força nossa de estar sempre buscando a presença do Senhor, e o Espírito Santo vai fazer-nos lembrar de tudo que nós estudamos. Me lembra aqui agora de Judas 1 e 3. Judas 3, né? Judas 3 vai falar sobre uma fé que uma vez foi dada a nós. Lá está dizendo, Judas, aqui que antecede Apocalipse, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos. Agora aqui vem a parte bem que vai enfatizar em nossas mentes. A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que vale mais? Padecer um instante aqui na terra e ganhar a vida eterna, ou se aliar a todo este sistema corrupto e viver na eternidade sem Cristo? Guarde essa reflexão. O que vale mais? 1 minuto, 1 segundo, vivendo politicamente correto, ou preferir ser odiado, maltratado? Porque essa Babilônia, o que ela fez? Ela matou os profetas, ela matou os santos de Deus. Sim, a Babilônia, todo esse sistema. E o mundo está caminhando para um governo único. Porque o Espírito, você não vai encontrar na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar lá em nenhum versículo falando sobre o Espírito da Babilônia. Você não vai encontrar isso, essa palavra como está. Assim como também você não vai encontrar dizendo que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas claro, nós temos uma referência em Salmos, né? Mas você não vai encontrar nessas linhas. Todavia, está de forma implícita que o espírito da Babilônia continua. Como estão os valores hoje na sociedade a qual estamos vivendo? A igreja, pastor Jormes César e pastor Eliseu, você que nos acompanha, nunca foi tão atacada sorrateiramente como hoje, com as chamadas ideologias. Me lembro muito bem agora de um trabalho que nós tivemos recentemente, que a tia Jo, né, a Joana Bentes, esteve aqui, e ela levantou esse assunto, porque o trabalho era voltado para as crianças. Gravei muito, que ela falou assim, nós não pertencemos, nós não somos a favor, nós não somos originários
de uma ideologia de gênero, mas sim da ideologia de Gênesis. A ideologia do Gênesis. Pode ser que alguém vá lá nas plataformas digitais, sei, ou nas redes sociais, e vai nos criticar pelo que nós estamos dizendo. Mas nós temos toda a eternidade. E a eternidade não passa. A eternidade é a eternidade. Então, como é que a igreja deve se posicionar diante de todo esse sistema religioso? Porque lá no final nós teremos uma tríade, né, pastor Eliseu? Nós temos o falso profeta, nós temos o anticristo, tem a presença da besta, e quando falamos aqui de anticristo, nós estamos falando sobre esse levante contra a igreja, tanto no sistema econômico, religioso, político e cultural. Daí nós precisamos estar munidos de conhecimento, de sabedoria. Lá em Tiago está dizendo que quem quer sabedoria de verdade tem que buscar a Deus que Ele tem para nos dar. Então, hoje nós encontramos pautas progressistas de inversão de valores que são impostas em afronta à cultura cristã. Quais pautas progressistas são essas, irmão Daniel? Apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Mas quando nós vamos, eu cito quase toda a aula, quando nós temos temas concernente a esse, eu gosto de citar, e a lição ela trouxe, pastor Eliseu, pastor Júlio César, esta referência de Isaías capítulo 5 e o versículo 20, que é o que nós estamos vivendo hoje. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, vai dizer que ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Nós não somos a favor do relativismo. Sim, somos a favor da verdade absoluta, porque as Sagradas Escrituras dizem, o próprio Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e o próprio Jesus disse, usando aqui o pronome pessoal na primeira pessoa, falando dele mesmo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E eu me lembro de um pastor que, vendo um vídeo, ele falou assim, há alguns tempos atrás, quando você questionar com alguém e falar para você que tudo é relativo, você pergunta, você tem certeza que tudo é relativo? A pessoa vai dizer, tenho. Aí você diz a ela, como que você tem certeza se tudo é relativo? Acreditamos que existe o absolutismo. Jesus, Deus é absoluto, não há outro caminho. A igreja precisa continuar, como diz aquele hino antigo de mensagem atual. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Estamos já finalizando a nossa aula e nós gostaríamos da participação do pastor Eliseu ainda nessa edição para que ele nos ajude a entender essa questão de que a igreja não pode negociar a ortodoxia bíblica. Nós temos que trabalhar de tal modo que o caráter de Cristo seja formado em nós e estar pronto esperando a volta de Cristo, mesmo em meio a essa turbulência toda, com esse espírito de Babilônia querendo confundir todo mundo. Pastor Eliseu, fique à vontade e ao final já pode fazer os agradecimentos também. Então, a igreja, ela deve manter a sua posição diante desse espírito do mal, esse espírito desse sistema caído, corrompido, que tenta imitar as coisas de Deus, por isso se chama o espírito do anticristo, porque poderia receber outro nome, mas recebe exatamente anticristo, porque vem dando uma de Cristo, de alguém que é religioso, que também é bom, que entra com sapatinho de algodão, com sutilezas. Então, uma vez que esse inimigo ele não vem de uma forma a lutar com oposição e confronto claro, ele vem com um confronto com subterfúgios, escondendo, com apenas fachada, apenas tentando imitar, mas esta imitação ela é mais perigosa do que se ele viesse realmente
mostrando a sua cara, mostrando o que ele realmente é, a maldade que ele realmente carrega. Mas a igreja que tem o Espírito Santo na sua vida entende o que está por trás dos pensamentos, das palavras, das ações, das práticas desse sistema caído. E Jesus já nos avisou que nós precisaríamos ser ortodoxos, ou seja, quando ele diz para que nós sejamos santos, ele está dizendo para estar separados. Quando Deus diz, sede santo como eu sou santo, como está em 1 Pedro, ele está dizendo, você precisa estar separado. Quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ele fala de tirar um povo, uma assembleia, tirar para fora de onde? Do mundo, para manter esta ortodoxia. E essa palavra ortodoxia, que significa correto e que significa também dokel, que tem o sentido de crer, então eu preciso apresentar uma atitude correta e uma crença correta em Deus, e não uma crença falsa, que é o que o anticristo apresenta. Então, precisamos para isso, irmos para a palavra do Senhor, como diz em Pedro, capítulo 3, versículo 15, dizendo que é para nós antes santificar a Cristo em nossos corações, para que possamos responder com mansidão e temor àqueles que nos perguntar a respeito da esperança que há em nós. Nós precisamos ter esta habilidade de apresentar a Jesus da forma que é, sem nenhum tipo de invenção, mas conforme a Bíblia. O que a Bíblia diz, está dito. O que ela não diz, nós não temos autoridade para dizer, porque ela é quem nos conduz aos portais da cidade celestial, e ela é a verdade. Disse Jesus em João 17:17, a tua palavra, Pai, é a verdade. Ele ora ao Pai assim dizendo. Então, nós temos em Efésios capítulo 4 e versículo 9 em diante, vai falando sobre o momento em que Jesus desce às profundezas da terra e que ele levanta ou tira aqueles mortos que estão ali em Cristo do Hades e leva para o paraíso, e dizendo que esse mesmo Jesus, ele deu para a igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, para que a igreja seja aperfeiçoada e protegida. E então diz, para que nós cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, no versículo 13, a varonilidade perfeita. O objetivo de Deus é que a gente seja perfeito, e por mais que nós não consigamos ser perfeitos, precisamos lutar por essa perfeição, e tendo certeza que quando acontecer o arrebatamento, esta perfeição vai acontecer, porque Jesus vai nos glorificar. Então, o versículo 14 de Efésios 4 diz, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, há um engano frauduloso, mas que quando nós ouvimos a palavra, aprendemos com os homens de Deus, que Deus colocou, e nos baseamos, nos alicerçamos na palavra do Senhor, então nós conseguimos ter uma imagem de Cristo em nós, e aquilo que é falso, nós desmascaramos diante de quem quer que seja. Então a igreja, como nunca, hoje ela precisa ser protestante, protestar contra o pecado mesmo. Não é se colocar do lado, dizer está tudo bem, pode ser. Não. A Bíblia apresenta que o diabo, 1 Pedro 5,8, ele anda em nosso derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, não podemos ficar tranquilos, calmos, como se nada tivesse acontecendo, quando temos certeza que o diabo está ali rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, mesmo que venha com cara de ovelha. Então, nós vamos aqui concluindo, dizendo que o crente precisa ter esse fruto do Espírito Santo, amor, bondade, e mostrar para o mundo que ele desenvolveu a imagem de Cristo nele e que ele está preparado para o arrebatamento.
como diz em 1 Tessalonicenses 5 e 23, para que nós sejamos repreensíveis, para que nós possamos santificar nosso espírito, alma e corpo, estando plenamente irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está chegando e nós precisamos estar preparados. Só subirão os que estão preparados. Tito 2, 12 em diante vai dizer que é um povo especial, zeloso e de boas obras. E o versículo 13 diz que é a bem-aventurada esperança da igreja, o arrebatamento. Mas que esse arrebatamento só participaremos dele se tivermos sendo especiais, zelosos e de boas obras. Que Deus possa nos abençoar e que o espírito de Babilônia, que estão aí, hoje nós vivemos épocas de festas juninas, festas julinas, são coisas tão pequeninas assim, que começam e que de repente a gente não percebe que no meio delas estão infiltrada o espírito de Babilônia, e que a igreja precisa cuidar dos nossos filhos que estudam na escola, precisam cuidar desses que estão ouvindo ideologias dos professores, que falam de uma sociedade líquida, onde tudo tem que ser desconstruído. É o espírito de Babilônia. Mas quando nós estamos com a palavra de Deus, nós sabemos que aquilo que o Senhor construiu passa o céu e passa a terra, mas ele não será desconstruído, porque a palavra de Deus não passa. Então, é esta a nossa posição até que Jesus volte. Que Deus abençoe a nossa convenção, pastor Nelson Lutemberg, toda a mesa diretora, todo o nosso colégio de presidentes e pastores que nos apoiam nesse estado de Rondônia, para que nós possamos estar oferecendo aqui esses subsídios aos nossos professores de escola bíblica dominical, superintendentes e alunos que amam a palavra de Deus e também param para ouvir e participar destas aulas que tenho certeza tem sido uma bênção para todos aqueles que assistem e que participam. Então orem comigo, Deus continuará nos abençoando, abençoando a nossa escola bíblica dominical e te abençoará quando você estiver ali à frente de sua turma. Querido Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estar aqui. Eu, pastor João César, evangelista irmão Daniel, para aqui, ó Pai, trazermos a introdução de mais uma lição que perdurará por mais 12 domingos e que traz-nos uma grande preocupação, porque o espírito do anticristo opera, como dizem em 1 João 2,18, desde os dias do apóstolo João, e ele tem se multiplicado, e o pecado, Senhor, tem se alarmado tanto, e nós precisamos permanecer santos e combatendo, porque só entrará no céu aqueles que te servem em espírito e em verdade e que não se conformam com este mundo. Abençoa nossos professores que estarão à frente das nossas turmas, nas nossas salas de aulas, em todo esse estado de Rondônia, em todo esse Brasil, onde quer que esta aula chegue. Em nome de Jesus Cristo. Amém.